Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Leonardo, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo a esse espaço. Você seja maior do que Jesus, seja maior do que Jesus. Como assim, Leonardo? Como é que eu posso ser maior do que Jesus? Você já vai entender o que isso quer dizer. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, Paulo diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Você precisa entender o seguinte: existe um padrão a ser seguido. As pessoas falam muito sobre o ideal de Deus e elas não entendem essa questão de ideal e de padrão. Tratam isso fora do contexto. As pessoas não entendem que padrão é piso, padrão não é teto. Padrão é piso, não é teto. Só que as pessoas levam o padrão como se fosse o teto. Elas querem entrar em um padrão, padronizar as coisas e todo mundo anda sempre na mesma linha. Quando na verdade as pessoas não compreendem o que é o padrão. O padrão é só o piso. É um lugar onde você precisa, é o mínimo que você vai estar. É o mínimo que você deve conseguir. O padrão é o mínimo. O ideal de Deus, as pessoas falam muito, o ideal de Deus, você precisa chegar no ideal de Deus, você precisa viver no ideal de Deus. As pessoas não entendem que o ideal de Deus é o não ter limite. O ideal de Deus é viver uma vida acima dos limites. O padrão seria o limite mínimo e o ideal de Deus seria aonde não há limite. É um lugar onde você cresce a vida inteira, onde você está em crescimento o tempo inteiro, onde você está prosperando a sua vida a todo momento, a todo instante. Isso é o ideal de Deus. O ideal de Deus é você não ter um padrão, é você estar sempre acima do padrão, sempre crescendo o padrão. E as pessoas falam sobre o ideal de Deus. Não, você precisa chegar no ideal de Deus. Na verdade, o ideal de Deus é você não tem limites, você cresce a vida inteira, você prospera a vida inteira. A prosperidade é natural, a natureza prospera a todo momento, a todo instante. Eu falo bastante sobre isso, porque você não consegue dizer para uma árvore, pare de dar frutos, ela nunca vai ouvir você. Ela vai continuar frutificando, vai continuar dando frutos, porque isso é natural para ela. A prosperidade é natural na natureza. A prosperidade é natural nos seres humanos. O não prosperar é resistir ao que é natural. Você precisa entender isso. Então, quando nós entendemos que o ideal de Deus é uma vida sem limites, não é uma vida desregrada, não entenda mal. Não é uma vida onde você vai viver sob anarquia, viver sob desordem, viver ao bel prazer, viver de qualquer jeito. Não é isso. Viver sem limites é você estar sempre crescendo, é você estar sempre subindo na sua vida, em todas as áreas da sua vida, é você prosperar em todas as áreas da sua vida. Quando Paulo diz, sede meus imitadores, ele está dizendo, olha, existe um padrão, e esse padrão é um mínimo, é um lugar onde você vai chegar para que você continue crescendo. Jesus é esse padrão. Jesus é o padrão. Ele é o mínimo. Por que ele é o mínimo? Ele diz assim, olha, livro de João, capítulo 14, em diante, Jesus diz assim, olha, vocês estão vendo essas obras, mas vocês farão obras muito maiores do que essas. Quem foi que disse isso? Foi Jesus que falou. Isso que eu estou fazendo aqui é pouco. Vocês vão fazer obras muito maiores. Então Jesus ele diz assim, olha, eu sou o padrão mínimo de vocês. Eu sou o mínimo aqui. Vocês ainda vão conseguir fazer coisas maiores do que essa. Então se Jesus, o mestre dos mestres, né? O Deus encarnado, ele diz para mim e para você, olha, vocês vão fazer coisas maiores do que essa. Ele está dizendo assim, olha, eu sou o padrão mínimo. Eu sou o padrão mínimo. Vocês têm que viver pelo ideal de Deus. O ideal de Deus é não há limites. Não há limites. Vocês vão crescer a vida inteira de vocês. Vão prosperar na vida de vocês. Você não pode ficar estagnado. Entenda o seguinte. Nós somos seres vibracionais. O universo é vibracional. Tudo vibra ao nosso redor.
A única coisa que não vibra é algo que está estático, está parado, está inerte, não está em movimento. Tudo que se movimenta, ele vibra. Tudo que está em movimento na natureza está vibrando a todo momento. E sermos seres vibracionais, nós interagimos com o universo. Nós estamos a todo momento interagindo com o universo, todas as coisas à nossa volta. E é isso que faz com que tudo seja próspero, com que as coisas fiquem crescendo, fiquem melhorando, fiquem mudando a todo momento e a todo instante. Algo que não está em movimento, ela não está prosperando. Então, se você não está prosperando na sua vida, em alguma área da sua vida, é porque você está estagnado, você está parado, você não está fazendo algo que você deveria fazer. É simples assim. Inércia. O que é inércia? A inércia não é simplesmente você estar parado. Entenda isso. Inércia não é você simplesmente estar parado. Não é um corpo que não há movimento. A inércia é um corpo que ele pode estar parado, simplesmente parado, inerte, ou ele pode ser um corpo que está em uma velocidade constante a vida inteira. Há uma constância na vida dele. Ele não há movimento. Isso é inércia. Então, algumas pessoas elas estão na inércia na vida delas. Algumas pessoas se encontram na inércia. Você chega em um determinado padrão, você chega em um determinado nível da sua vida, seja na sua vida financeira, seja na sua vida afetiva, seja na sua vida espiritual. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas se encontra em um nível espiritual, chegou em um padrão, atingiu o padrão, e quando atinge esse padrão, mantém-se a inércia, ou seja, ela vive numa velocidade constante a vida inteira. Estão há 5, 10, 20 anos na mesma velocidade. Isso é inércia. Você não prospera, você continua sempre na mesma linha. A única forma de fazer com que você prospere na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida afetiva, seja lá o que for, aonde você quer prosperar, onde você quer crescer, é você mudar essa velocidade, é você fazer algo que a sua velocidade mude para que aumente a vibração, para que você possa atrair outras coisas, atrair coisas novas. Entende? É preciso que aconteça uma metanoia na sua vida. É isso que acontece com Paulo. Ele diz assim, olha, vocês precisam viver pela renovação da vossa mente. É Paulo que diz isso. Renovai-vos pela transformação da vossa mente. Isso é metanoia, uma mudança de pensamento, é uma mudança de comportamento, é uma mudança que acontece dentro do seu cérebro. Isso tudo muda dentro de você. Então é isso que Paulo diz. É isso que precisa acontecer. Precisamos sair da inércia, você precisa prosperar. Você precisa estar no ideal de Deus. O ideal de Deus ele é para cima, ele é sempre subindo. O ideal de Deus não é o padrão. O padrão ele vai se manter constante. O padrão é o piso, entenda isso. Padrão é piso. Padrão não é teto. Padrão é para você ter uma base para que você possa dali você possa subir. É só uma base. E a grande maioria de nós estamos vivendo sobre o padrão ou abaixo do padrão. Que você possa refletir sobre isso no dia de hoje, para que você possa ter um crescimento na sua vida, para que você possa prosperar na sua vida, principalmente na sua vida espiritual. Porque a palavra nos diz que buscar em primeiro lugar as coisas lá do alto, e todas as outras serão acrescentadas. Então, quando você começa a prosperar no seu campo espiritual, você começa a receber todas as outras coisas. Não que você vai ganhar de bandeja todas as coisas, mas você está vibrando em uma outra frequência. Você começa a pensar de um outro jeito e isso faz com que você atraia novas coisas. Você é como se você fosse um imã. Entenda isso, é como se você fosse um imã. Tá? Como é que funciona? Toda vez que você está vibrando em uma frequência negativa, você está para baixo, você está triste, você está reclamando da vida, você está... tudo é ruim para você, está tudo dando errado, você começa a pensar nisso, você começa a vibrar nisso. Vibrar, nós vibramos a todo momento. Já jogou uma pedrinha na água? Você joga uma pedra na água, está lá um lago,
A água está parada, não se mexe, não há vento, não há nada. Você joga uma pedra na água, o que acontece? Vibrações. Ela vibra. É isso que acontece conosco. Nosso corpo é constituído mais de 70% de água, né? Alguns órgãos têm mais de 70%, mas fazendo uma composição, uma média do nosso corpo é 70% água. Então nós vibramos assim como a água vibra. A todo momento nós emitimos energia. O seu corpo emite energia a todo momento, a todo instante. Você produz energia. Você é uma usina hidrelétrica de produção de energia. Você produz todos os dias pelo menos 1 joule de energia todos os dias. Isso é suficiente para você manter uma lâmpada de 100 watts acesa na sua mão, tá? Então você está todo momento produzindo energia e isso vibra em você. Então se você é uma pessoa que tem sempre o mesmo pensamento negativo, se você é uma pessoa que está sempre reclamando, sempre triste, sempre frustrado, sempre vai atrair mais situações negativas para você. Ah, Leonardo, você está indo para um campo agora que não tem nada a ver com um negócio de espírito. Não, pelo contrário. Não entenda, isso não é misticismo. Isso não é misticismo, isso é física, isso é realidade. Tá? Isso está relacionado à sua vida espiritual. Então entenda que o padrão ele é o mínimo para você alcançar. Tá? Entenda isso. Isso precisa ficar claro na sua mente. Padrão é o mínimo e o ideal de Deus é uma crescente. O ideal de Deus não é você, cheguei no ideal de Deus. O ideal de Deus é X coisa. Não. O ideal de Deus é você crescer a sua vida inteira, estar em crescimento. Tá? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Eu sigo crescendo, eu continuo subindo. Há uma vida em crescimento, é uma vida de prosperidade. Você possa prosperar na sua vida entendendo que você precisa ser maior do que Jesus. Tá? Não é você ser melhor do que Jesus, não é você ser, o Leonardo é prepotente, ele está querendo ser melhor do que o mestre. Não é isso. Jesus ele diz, vocês farão obras maiores do que essa. E isso é maravilhoso, isso é que torna o mestre tão poderoso. Porque ele diz assim, olha, vocês precisam ser maiores do que eu. Eu estou indo aqui, eu estou partindo para um outro lugar, eu estou indo para um outro nível. Tá? E vocês precisam, enquanto estiverem nessa terra, vocês precisam fazer obras maiores do que as minhas. Porque eu estou dizendo isso, eu digo que vocês farão obras maiores do que essa. Tá certo? Só que se nós permanecermos na inércia, se você permanecer na inércia, uma vida constante, você não fará obras maiores do que o mestre, então você não estará fazendo a vontade dele, você não estará cumprindo com os mandamentos. Você precisa cumprir os mandamentos, tem que cumprir os mandamentos, e as pessoas se concentram em uma pequena parte sobre o que é cumprir a lei. As pessoas levam você a acreditar que você não Cumprir a lei é você se concentrar nos 10 mandamentos e cumprir a lei está muito além disso. Os 10 mandamentos eles servem para um único propósito, para mostrar para você que você é falho, para mostrar para você que você falha em todos os momentos da sua vida. Tá? Tiago diz, olha, aquele que cumpre toda a lei, mas tropeça em um só ponto é culpado de tudo. Para que isso? Para dizer para você que você falha e que se você é falho, você precisa de alguém para tomar o seu lugar, que é Jesus. É Ele que vem e faz o que você não sabe fazer, o que você não consegue fazer, que é se salvar. Isso você não consegue fazer. Você não consegue ter salvação em você. Você não consegue ter vida em você. E é isso que Jesus faz. A lei só existe para isso, para mostrar para você que você precisa de Jesus. Só para isso. Tá certo? Então que você consiga entender isso. Você coloque aí que você saia da inércia, que você tenha uma metanoia, mude o seu pensamento e entre no ideal de Deus, que é prosperar a sua vida inteira, crescer em todas as áreas da sua vida. Tá legal? Se você curtiu esse vídeo aí, compartilha, manda para frente, deixa o joinha aí, curte aí. Tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder o material que eu coloco aqui toda semana para você. Tá legal? Um abraço e até o próximo.